Ela era chamada de a Divina. Quando Maria Callas subia ao palco, o tempo parava e o mundo se curvava diante da maior voz da história da ópera. Mas, por trás dos aplausos e das joias de valor incalculável, escondia-se uma mulher quebrada, que passaria a vida inteira tentando curar uma ferida aberta na infância. Uma ferida causada pela pessoa que deveria ser o seu porto seguro, a sua própria mãe. Hoje, no A Face Oculta da Fama, vamos abrir o dossiê mais doloroso da música clássica. Vamos revelar como Evangelia Callas transformou a infância da filha num campo de batalha, usando o talento de Maria como uma mercadoria e a sua aparência como um alvo de humilhação. Como uma mulher pode brilhar para milhões, mas sentir-se invisível e detestada dentro de casa? Muitos preferem ver apenas o glamour, mas se você busca a verdade nua e crua que molda as lendas, sua inscrição aqui é o que mantém este arquivo aberto. O pesadelo de Maria Callas começa agora. Tudo começou com uma decepção. Quando Maria nasceu, em 1923, a sua mãe, Evangelia, recusou-se a segurá-la durante 4 dias. Ela queria um rapaz para substituir o filho que tinha perdido para a febre tifoide. Desde o primeiro segundo de vida, Maria Callas foi um erro para sua mãe. Evangelia tinha uma filha mais velha, Jack, que era considerada a bonita e a perfeita. Maria era criança míope, gorda e desajeitada que servia apenas como sombra. Neste capítulo, revelamos como a mãe de Maria percebeu que a voz da filha era uma mina de ouro. A partir dos 5 anos, Maria não tinha autorização para brincar, ela tinha de ensaiar. Evangelia forçava a criança a cantar durante horas, privando-a de uma infância normal. Maria diria mais tarde: "Eu nunca fui amada pela minha mãe por quem eu era, mas sim pelo que eu podia produzir." O público via um prodígio, mas por trás daquelas notas perfeitas estava uma menina aterrorizada, tentando comprar o amor da mãe através da perfeição vocal. O cenário piorou durante a Segunda Guerra Mundial, em Atenas. Para sustentar a família, Evangelia forçava Maria a cantar para soldados inimigos. Relatos biográficos sugerem que a mãe chegava a incentivar a filha a sair com oficiais para que tivessem comida na mesa. Maria sentia-se um objeto, uma ferramenta de sobrevivência para uma mãe ambiciosa e sem escrúpulos. A face oculta desta relação mostra que Evangelia nunca se importou com o cansaço ou com a saúde mental da filha. Ela queria o status, o dinheiro e o brilho que Maria trazia. Enquanto Maria Callas começava a conquistar os palcos da Grécia, a sua mãe já planeava como iria controlar a fortuna da filha. A semente do ódio foi plantada ali, entre o medo das bombas e o terror de uma mãe que via a filha apenas como um investimento financeiro. Estava montado o cenário para o maior acerto de contas da história da música. Maria Callas sabia que, para ser a maior do mundo e escapar à sombra da humilhação materna, ela precisava de se reinventar. Em pouco mais de um ano, a mulher que a mãe chamava de gorda e desajeitada perdeu quase 40 quilos. Ela emergiu como uma deusa de elegância, com um rosto esculpido e um olhar que atravessava a alma do público. Mas essa transformação não foi apenas estética, foi um ato de rebeldia. Ao mudar o seu corpo, Maria estava a tentar apagar a imagem da criança que a mãe tinha desprezado. Neste capítulo de A Face Oculta da Fama, revelamos os bastidores dessa mudança dolorosa. Maria tornou-se disciplinada ao extremo, mas a sua insegurança continuava lá. Mesmo sendo aclamada no La Scala e no Metropolitan, ela ainda ouvia a voz da mãe a dizer que ela nunca seria tão bonita como a irmã. Foi nesse auge que Maria tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela decidiu que a sua mãe nunca mais tocaria num único centavo do seu dinheiro. A máquina de fazer ouro de Evangelia tinha acabado de fechar as portas. A resposta de Evangelia Callas foi brutal. Percebendo que tinha perdido o controle financeiro sobre a filha, ela decidiu destruir a reputação de Maria. A mãe começou a dar entrevistas a tabloides internacionais, pintando Maria como uma filha ingrata que deixava a própria mãe passar fome enquanto vivia no luxo. Evangelia chegou ao ponto de escrever um livro intitulado Minha Filha Maria Callas, recheado de mentiras e ataques pessoais. Revelamos agora os detalhes da carta devastadora que Evangelia enviou a Maria, onde dizia: "Os filhos de pessoas pobres que ficam ricas matam os pais para não terem de partilhar a fortuna." A resposta de Maria foi um silêncio cortante, mas por dentro, ela estava a desmoronar. A face oculta deste conflito mostra que, enquanto Maria atingia o topo da glória,
a sua mãe tentava puxá-la para o abismo da culpa pública. O mundo via uma diva inacessível. Nós revelamos uma mulher que, após cada espetáculo glorioso, voltava para o hotel para ler as novas calúnias da própria mãe nos jornais. Até onde pode ir o ódio de uma mãe que perde o controle sobre o sucesso da filha? Em 1959, Maria Callas estava no topo do mundo, mas sentia um vazio que nenhuma ovação conseguia preencher. Foi então que conheceu o homem que mudaria o seu destino, o magnata grego Aristóteles Onassis. Ele era a personificação do poder que a mãe de Maria sempre idolatrava. Para Evangelia, a filha tinha finalmente cumprido o seu destino de troféu. Mas para Maria, Onassis representava a chance de finalmente deixar de ser uma máquina de cantar para ser apenas uma mulher amada. Neste capítulo de A Face Oculta da Fama, revelamos como Maria abandonou a sua disciplina férrea e o seu casamento estável para se entregar a um homem que a tratava como um objeto de exibição. Onassis não entendia de ópera, ele entendia de conquista. Ele humilhava Maria em frente aos seus amigos ricos, criticando a sua voz e o seu intelecto. A face oculta deste romance é que Maria, na ânsia de agradar ao homem que amava, começou a negligenciar o seu único verdadeiro domingo. Ela começou a perder a voz, nota por nota, enquanto tentava ganhar o coração de um homem que só amava o poder. O maior golpe, porém, estava por vir. Maria Callas sacrificou a sua carreira, recusou papéis e afastou-se dos palcos para estar disponível para Onassis. Ela acreditava que eles se casariam. Mas, em 1968, Maria ligou o rádio e ouviu a notícia que destruiria o que restava da sua sanidade. Aristóteles Onassis tinha se casado com Jackie Kennedy, a viúva mais famosa do mundo. Onassis não teve a coragem de lhe dizer pessoalmente. Maria descobriu pela imprensa, da mesma forma que lia as calúnias da sua mãe. A traição foi pública e devastadora. A voz de Maria, que já estava fragilizada pelo estresse emocional, simplesmente desapareceu. Ela tentou voltar aos palcos, mas a divina já não habitava mais aquele corpo cansado. Neste capítulo, exploramos o isolamento de Maria em Paris, onde ela se trancou num apartamento, cercada por comprimidos e memórias, enquanto a sua mãe, do outro lado do oceano, continuava a dar entrevistas dizendo que o fracasso amoroso da filha era um castigo divino pela sua ingratidão materna. Os últimos anos de Maria Callas foram passados numa prisão de veludo no número 36 da Avenue Georges Mandel, em Paris. Longe dos palcos que a idolatraram e traída pelo homem que amou, Maria tornou-se uma sombra. Ela passava os dias a ouvir as suas próprias gravações do passado, tentando encontrar a voz que a sua alma tinha perdido. Neste capítulo final de A Face Oculta da Fama, revelamos a rotina solitária de uma mulher que, aos 53 anos, já se sentia uma anciã. Maria vivia cercada por 2 empregados fiéis, os únicos que não a queriam usar por dinheiro. Ela raramente saía. A depressão e o uso excessivo de comprimidos para dormir tornaram-se os seus únicos companheiros. O mundo perguntava: onde está Callas? A resposta era dolorosa: Maria estava a morrer de desgosto. A face oculta deste fim é que, mesmo no isolamento, ela ainda recebia notícias das tentativas da sua mãe, Evangelia, de vender os seus segredos. A perseguição materna só terminaria com o silêncio do coração de Maria. No dia 16 de setembro de 1977, o mundo parou. Maria Callas estava morta. Oficialmente, um ataque cardíaco. Extraoficialmente, muitos dizem que ela simplesmente desistiu de respirar. Mas a tragédia não terminou com seu último suspiro. Assim que a notícia se espalhou, a guerra pela herança de milhões começou. Evangelia, a mãe que a tinha humilhado e extorquido durante décadas, apareceu prontamente para reclamar a sua parte. A batalha jurídica que se seguiu foi o último insulto à memória da artista. Revelamos como a família, liderada pela mãe, lutou por cada joia e cada peça de mobiliário daquela que nunca amaram em vida. Maria queria que as suas cinzas fossem jogadas no mar Egeu, na sua Grécia natal, um último desejo de liberdade. Neste capítulo, encerramos o dossiê com a lição de que nem todo o sucesso do mundo pode preencher o vazio de um colo materno que nunca existiu. Maria Callas conquistou a eternidade, mas pagou por ela com a sua própria felicidade. Obrigado por acompanhar este dossiê de 2 horas. Sua inscrição é o que permite que a verdade continue a ser contada, sem filtros. Comente abaixo.
Maria Callas foi vítima da mãe ou do seu próprio coração? Este é o arquivo final da Divina.